O problema não é quando dá errado, é quando você sabia. E faz mesmo assim, né? Porque parece que ninguém erra do nada. Ninguém simplesmente cai. Sempre tem um momento antes, e é ali que tudo começa. Vamos lá, Macbex. Antes de qualquer erro, sempre tem um aviso, ou geralmente tem, né? Um incômodo leve, uma sensação estranha, um pensamento rápido que você tenta ignorar. E ele vem, não para te travar, não, mas para te alertar. Só que você não quer ouvir. E aqui começa o grande erro. Não quando tudo desmorona, mas quando você decide ignorar. Você percebe, mas segue mesmo assim. Você sente, mas finge que não é nada, não. E dá mais um passo, mesmo sabendo. E para justificar isso, você cria histórias. Não é bem assim, dessa vez vai ser diferente. Eu estou exagerando, mas no fundo, você sabe, sempre sabe, só não quer assumir. Porque depois que você ignora o primeiro sinal, o resto já não é escolha, é consequência. E o problema é que nessa hora você já perdeu o controle, mesmo achando que não. Existe uma voz que não grita, não obriga, não te impede, mas avisa. E o mais louco é que ela nunca falha. E você só aprende quando decide ignorar. Quantas vezes você já pensou, eu sabia, eu senti, eu devia ter ouvido? Isso não é coincidência, não, é padrão e você repete. O problema não é errar, é repetir o erro, sabendo antes. Porque aí não é falta de informação, não, é escolha. E toda escolha tem um preço, mesmo que demore. Tem gente que recebe os avisos e responde com teimosia. A vida fala, não vai. A pessoa, vou sim. A vida fala, não faz. A pessoa relaxa. 5 minutos depois, o problema aparece. Ignorar sinal sempre cobra. Às vezes rápido, às vezes depois, mais cobra. E o pior não é o erro, não. É saber que dava para evitar. E quase sempre dava, né? Não era impossível, não era complexo. Era só parar, ouvir e escolher diferente. O problema é que isso não acontece uma vez, vira um ciclo, você ignora. Dá errado, você sofre. Promete que não vai repetir, e quando volta o sinal, você ignora de novo. E aí não é mais um erro, não, é padrão mesmo. E vou te falar uma coisa meio atravessada agora. Tem gente que não está sendo atacada, não. Está se sabotando sozinho. Porque não adianta botar a culpa em energia, em inveja, em demanda, se você mesmo está ignorando tudo que sente. Tem coisa que não é espiritual, não. É escolha mal feita mesmo. Agora presta atenção e pensa comigo. Sua intuição não é enfeite, não. Não é sensação aleatória. É leitura do ambiente, das pessoas, da energia e principalmente de você mesmo. Só que quando você ignora, você se desconecta disso. E quando você se desconecta, fica tudo perdido. Começa a tomar decisão no automático. Vai no impulso, vai na emoção, vai na carência, vai na pressa. E tudo isso é o cenário perfeito para dar errado. E o pior é que, no fundo, você percebe isso acontecendo, só que continua, como se estivesse assistindo errar e não fizesse nada para parar. Você já passou por isso aqui, Marcomex? Não precisa responder, não. Você já sabe, né? Você sabe aí dentro de você. É aquela sensação que você entra sabendo que não deveria entrar, mas vai mesmo assim. É aquela conversa que você sente que vai dar problema, mas fala mesmo assim. É aquela pessoa que você já percebeu que não pode ficar perto dela, mas insiste. E depois fala, eu sabia. Tem gente que parece que gosta de testar o erro. Tipo assim, a vida dá um aviso em HD com legenda, áudio limpo, e a pessoa ainda fala, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí vai lá e confirma, mas confirma do pior jeito. E quando vê a consequência, não é só o problema em si, é o peso, é o arrependimento, é aquela sensação de que podia ter evitado. E isso cansa, cansa mais do que o erro. Mas aqui começa a mudança. Não é quando você para de errar, é quando você começa a perceber antes. Quando o sinal aparece e você não ignora. Quando você sente e respeita. Porque é aí que você sai do automático e começa a viver com consciência. E pouca gente tem coragem para isso, essa que é a verdade. Então deixa eu te mostrar uma coisa agora que pouca gente fala. Sinal não vem só da sua cabeça, ele vem da sua conexão. Tem coisa que você sente porque você está percebendo o ambiente, mas tem coisa que você sente porque está sendo avisado. E não é filme não, é sensibilidade. Isso é um fundamento muito sério. Só que aqui vem a parte que ninguém gosta. Receber aviso não te salva de nada. Você pode ter proteção, pode ter guia, pode ter o caminho aberto. Se você ignora, você entra no problema do mesmo jeito. Espiritualidade não anula escolha, Marco Max. Ela só mostra antes.
Isso aqui é pesado porque significa que muita coisa que deu errado na sua vida não foi falta de ajuda, foi falta de escuta. Isso dói, né? Porque você percebe que dava para ter sido diferente. Seu guia, seu orixá, sua entidade não decide por você. O seu orixá não vive sua vida. Seu caminho não anda sozinho, mas eles mostram, eles avisam, eles cutucam você. Só que você ignora. Não tem entidade no mundo que force você a acertar. É como se alguém segurasse uma luz mostrando onde tem buraco. E você olha, vê, entende e pisa mesmo assim. Então vamos ser sinceros aqui, sem botar panos quentes, sem fugir. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você ouviu, sentiu, entendeu e escolheu ignorar? Não responde para mim não, responde para você. E sabe por que você ignora? Não é falta de consciência não. É porque ouvir o sinal exige atitude. É aqui que entra a grande questão. Exige parar, recuar, mudar a sua rota. Isso aí, Macubex, incomoda. Às vezes você já sabe que aquela decisão vai te afastar de algo ou de alguém. Às vezes você sabe que vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí você prefere fingir que não ouviu, porque ignorar é mais confortável do que mudar. Só que o conforto que te leva para o erro não é conforto, é armadilha. E o preço dela sempre vem depois. E quando vem, você já sabe o que vai falar. Eu sabia. Então presta atenção, Macumex, porque isso aqui pode mudar a forma de como você vive. O problema não é errar, não, nunca foi. O problema é ignorar o momento que poderia evitar o erro. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como você começa a quebrar esse padrão antes de te quebrar de novo. Para começar a ouvir, né? Esperando dar errado de novo, esperando doer mais forte, esperando perder mais alguma coisa. Porque se for isso, fica tranquilo, a vida cobra, e cobra até você aprender. Tem gente que acha que espiritualidade é uma proteção automática, que é só ter fé que tudo se resolve. Não é assim não, Macumex. Espiritualidade te mostra o caminho, mas quem anda é você. E se você insiste em ir para o lado errado, não tenha cheque segure. Então vamos parar de mentir para nós mesmos. Você não errou porque não sabia, você errou porque ignorou. E enquanto você não assumir isso, vai continuar colocando a culpa em tudo por fora, menos em você. Eu sei, Macumex, isso aí pesa, porque assumir isso é olhar para trás e ver quantas coisas davam para ter sido diferentes. Quantas situações você já entrou sabendo e mesmo assim foi. É como se a vida estivesse te chamando baixinho várias vezes e você ignorou todas elas, até que ela para de falar e começa a te mostrar. Porque chega uma hora que o aviso acaba e só fica a consequência. E quando chega aí, não adianta pedir sinal não, você já teve, só que você ignorou. Mas enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, ainda dá tempo, tempo de perceber antes, tempo de parar antes, tempo de escolher diferente. Mas isso depende de uma coisa só, você parar de ignorar, você parar de se ignorar, porque ninguém te trava mais do que você mesmo. Não é falta de caminho, não é falta de oportunidade, não é falta de proteção, é falta de escuta. Enquanto você continuar sabendo e ignorando, nada vai mudar. E falando sobre isso, tem uma coisa que é pior ainda do que ignorar uma vez. É quando você transforma isso em padrão. Quando você começa a repetir os mesmos erros, mesmo já sabendo o final. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, porque repetir o erro não é falta de aviso, é falta de mudança. Então guarda isso aqui, o problema não é errar, é ignorar o momento que podia evitar o erro. E se você começa a ouvir antes de agir, sua vida muda, sem precisar quebrar primeiro. Agora me diz aqui embaixo, coloca nos comentários. Eu sei que eu ignoro. E marca esse vídeo para alguém que sempre fala, eu sabia, porque saber ignorar dá no mesmo. Então, Macumex, já se inscreve, ativa o sininho, porque esse papo aqui não acabou. Axé, abraço do amigo Zé Pinita das Almas.